meus irmãos, vamos falar mais um pouco da palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre promessas, né? Às vezes nós recebemos algumas promessas e ficamos aguardando essas promessas, ficamos esperando essa promessa. E nós sabemos que para toda a promessa, para tudo aquilo que nos é prometido, nós devemos nos preparar para receber esta promessa. Eu vou contar uma ilustração de um menino que no primeiro ano de escola, ele foi muito bem na escola. E aí o seu pai ficou todo orgulhoso e falou para ele: filho, você foi tão bem na escola neste ano que eu vou dizer uma coisa para você. Quando você fazer 18 anos, se você continuar indo bem na escola, se você continuar indo bem, quando você fizer 18 anos, você vai tirar a sua carteira de motorista, e assim que você tirar a sua carteira de motorista, eu vou dar um carro para você. E o menino, como gostava muito de carro, já era apaixonado por carro, ele guardou aquilo no seu coração e foi guardando aquilo e foi se preparando, e foi estudando, e foi estudando. E o pai também, por não ser um pai rico, ele foi se preparando também, ele foi adquirindo meios para que quando o filho completasse 18 anos, ele tivesse condições de cumprir a promessa do filho. E o tempo passou e o menino foi indo muito bem na escola. E quando o menino fez 18 anos, ele correu, fez a sua inscrição, tirou a sua carta e aí ele foi para o pai e falou: pai, eu completei 18 anos e eu tenho a minha carteira de habilitação. E o Senhor tem uma promessa para mim. O Senhor lembra da promessa que o Senhor fez para mim? Ele falou: claro, meu filho, que eu me lembro. É claro que eu me lembro. Durante esses anos todos eu me preparei para cumprir essa promessa para você. E então o pai foi e comprou o carro e deu para aquele menino. Mas nós vemos nessa ilustração que ambos se prepararam, que ambos, estavam preparados. O menino foi estudando, foi procurando melhorar cada vez mais, sendo obediente para o seu pai, para poder receber aquela promessa que o pai tinha feito. E o pai, por sua vez, por não ser um homem rico, por ser um homem de posses limitadas, foi se preparando também durante todos aqueles anos em que o menino foi estudando, porque ele havia feito essa promessa para o menino e ele teria que cumprir. E ao fim do cabo, ele acabou cumprindo, ele acabou se alegrando, o seu coração ficou muito feliz por ele poder cumprir e o filho muito mais por receber aquele prêmio, que ele tanto desejava. Então aqui fica para nós que nós temos as nossas promessas, nós temos um pai que nos promete, que é Deus, e ele nos promete. Só que o nosso pai, ele é rico, ele pode nos dar a hora que ele quiser, ele pode nos dar, mas nós temos que nos preparar, nós temos que estarmos preparados para receber aquilo que Deus nos promete, porque ele nos promete e aguarda nós nos preparar, estarmos preparados. Nós vemos naquela história de Caleb, Caleb foi aquele homem que foi escolhido entre todos para ir ver a terra prometida. E ele estava entre aqueles 12 homens enviados por Moisés para espiarem a terra de Canaã. Depois de espiarem a terra por 40 dias, eles voltam a contar tudo sobre a terra para Moisés. Então 12 homens foram escolhidos e eles ficaram 40 dias sondando, vendo e fazendo um relatório. E eis que Caleb ele se destaca, pois os demais trouxeram palavras de desânimo para o povo. Mas Caleb e Josué animam o povo, acreditando que Deus lhe dá a vitória. Então, eles fizeram um relatório bom, eles fizeram um relatório agradável, eles olharam tudo aquilo que a terra tinha e colocaram no seu relatório, E os outros 10 homens colocaram só as dificuldades, só o tamanho dos gigantes, só as dificuldades que ele teria, Então, Caleb ele colocou as suas coisas boas, ele olhou para
ele falou assim, não, as coisas ruins tem aí, os homens são grandes mesmo, mas o nosso Deus é poderoso. Porém, e aí Deus falou, Deus se agradou da atitude de Caleb e disse, em Josué capítulo 14, versículo 24, diz, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá por herança. Então, Deus prometeu aquela terra que ele vigiou, aquela terra boa, Deus prometeu a dar a ele por herança. E não tem o tempo, mas nós sabemos a história que Caleb não era nenhum menino, ele tinha 40 anos de idade. Ele tinha 40 anos de idade e ele pelejou, ele tinha 45 anos de idade e ele pelejou mais 40 anos para depois chegar, e aí ele se lembrou da promessa de Deus e ele foi cobrar, falou assim, não, isso aqui Deus prometeu para mim, ele me prometeu há 40 anos atrás, eu tinha 45, hoje eu tenho 85 anos, mas eu tenho força para ir até uma guerra, se preciso for. Então, ele se preparou para receber, e nós devemos estarmos preparados para receber a nossa herança, para receber o nosso prêmio. Eu estou me preparando para receber a minha promessa. E você está preparado para receber a sua promessa? Você tem promessa, eu tenho promessa, todos nós temos promessas de Deus e cabe a nós nos prepararmos, estarmos prontos para receber na hora certa as promessas do Senhor. Meu querido, ainda é tempo, sempre é tempo, toda hora é tempo, todo momento é tempo de nós nos prepararmos para recebermos as promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor, elas são grandes e são maravilhosas, mas nós temos que estarmos preparados para que Ele nos dê a promessa dele, porque aquele pai que prometeu o carro para o menino, se o menino não tivesse preparado, ele não daria, porque ele saberia os perigos, os riscos que isso iriam causar na vida dele. Mas não, ele viu que o filho estava preparado e ele também se preparou para dar o presente. Deus está preparado para me dar a minha promessa e para dar a sua promessa. E você está preparado para receber a promessa de Deus? E eu, será que eu estou preparado para receber as promessas de Deus? Eu estou tentando chegar, eu estou tentando o máximo me preparar. E é o que nós devemos fazer. Nos prepararmos para recebermos as promessas do Senhor. Amém? Querido, Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Espírito Santo do Senhor continue te abraçando, te protegendo e te guardando. E não se esqueça de assinar o nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente e Jesus sempre na nossa frente. Amém.